Você sabia que existe um tubarão que caminha, outro que brilha no escuro e um que literalmente arranca um cilindro perfeito de carne das suas presas como um furador de biscoito? Fica até o final, porque o último da lista vai quebrar sua cabeça. Tubarão branco. Vamos começar com o clássico, o tubarão branco, o predador apex mais icônico do planeta. E olha, essa fama não é exagero não. Ele chega a 6 metros de comprimento e 2.000 quilos. Mas o que realmente separa ele de quase todo mundo no oceano é que ele é endotérmico parcial, ou seja, ele mantém o corpo mais quente do que a água ao redor. É como se ele andasse com o aquecimento central ligado. Isso dá uma vantagem muscular absurda em águas frias. Ele tem 300 dentes em várias fileiras. Perdeu um, próximo já assume o lugar. E o olfato consegue detectar sangue na água a distâncias enormes. Chega a 40 km por hora e é capaz de sair completamente da água num comportamento chamado breaching. Imagina uma tonelada de tubarão voando. É exatamente isso. Vive décadas. Estimativas apontam até 70 anos de vida. Esse animal que te assustou na infância pode ser mais velho que o seu avô. Ei, para um segundo aqui. Se você tá curtindo esse conteúdo, deixa o like agora, olha. O algoritmo do YouTube é caprichoso e o like ajuda demais o canal a crescer. E se ainda não se inscreveu, se inscreve aí, porque a gente tem muito conteúdo absurdo como esse chegando, tá bom? Agora bora continuar. Tubarão maco de barbatana curta. Agora esquece o branco por um segundo. Quer conhecer o tubarão mais rápido do mundo? O maco de barbatana curta. 74 km por hora. 74. Com um corpo azul metálico brilhante que parece literalmente um torpedo. Os dentes dele são longos, curvados e ficam para fora com a boca fechada, como garras que ele nem precisa esconder. Consegue saltar até 6 metros fora da água. É um dos espetáculos mais dramáticos do oceano aberto. O problema, justamente essa velocidade espetacular e a carne saborosa fizeram dele o alvo favorito da pesca esportiva e comercial. A IUCN classificou o maco como espécie em perigo em 2019 e as populações continuam caindo. Um animal assim e a gente tá perdendo ele por descaso. Tubarão azul. O tubarão azul é provavelmente o tubarão mais abundante do oceano aberto. Azul índigo profundo no dorso, barriga branca, nadadeiras compridas e finas como asas. Parece elegante demais para ser um tubarão e talvez seja exatamente por isso que ele sofre tanto. É curioso, relativamente calmo com humanos, o que o torna vítima fácil da prática das aletas, onde pescadores cortam as barbatanas e jogam o corpo de volta para o mar para morrer. Estima-se que dezenas de milhões de tubarões azuis morram todo ano. A abundância dele não deve ser confundida com invulnerabilidade. Isso é um alerta. Tubarão oceânico de pontas brancas. Esse aqui tem uma reputação muito específica, já que Cousteau, cara, chamou o tubarão oceânico de pontas brancas de o tubarão mais perigoso do oceano. E não era pelo ataque impulsivo, era pela persistência. Uma vez que ele detecta uma fonte de comida potencial, ele não larga, não distrai, não foge, não perde o interesse. Essa característica o liga a um dos episódios mais sombrios da história naval, o naufrágio do USS Indianapolis em 1945, quando centenas de marinheiros ficaram à deriva por dias no Pacífico. Ele chega a 4 metros, nada com uma lentidão deliberada que é mais assustadora do que qualquer velocidade. Tubarão sedoso. O tubarão sedoso deve o nome a algo que você não vê na foto, mas sentiria se passasse a mão. As escamas dele são menores e mais finas que as da maioria das espécies, dando uma textura surpreendentemente suave. É um tubarão pelágico de até 3,5 metros que forma grandes grupos ao redor de cardumes de atum. E aí tá o problema. As frotas atuneiras industriais capturam ele em quantidades absurdas como bycatch, captura acidental. A abundância histórica dele o tornou invisível para as regulamentações pesqueiras por décadas. Que nem o azul, comum demais para alguém se preocupar até ser tarde demais. Tubarão touro. Agora chega aquele que muitos especialistas consideram o tubarão estatisticamente mais perigoso para humanos. Não é o branco, é o tubarão touro. Por quê? Porque ele faz algo que nenhum outro tubarão de grande porte consegue de forma sustentada: viver em água doce. Tem um sistema de osmorregulação nos rins que ajusta a concentração de sal no corpo conforme o ambiente. Ele já foi documentado no rio Amazonas, no lago Nicarágua e no rio Mississippi. Corpo rechonchudo, focinho curto e rombudo, até 3,4 metros e 315 quilos. E ele não é o mais perigoso porque é mais agressivo, é porque habita exatamente onde as pessoas nadam. Águas rasas, turvas, costeiras. Vários ataques atribuídos a outras espécies ao longo da história eram provavelmente dele, por erro de identificação. Tubarão de Recife de ponta preta. Provavelmente o tubarão mais fotografado do mundo. As pontas de todas as nadadeiras dele são marcadas com um preto intenso e definido. Parece que foram mergulhadas em tinta sobre um corpo cinza prateado esbelto. Vive entre 0 e 30 metros de profundidade em recifes de coral e a presença dele é tão constante que mergulhadores tratam ele como vizinho de bairro. Às vezes as nadadeiras cortam a superfície visíveis
mais da praia. É esse aí, tubarão de Recife de Ponta Branca. Esse aqui quebra todos os estereótipos de tubarão. Durante o dia, em vez de patrulhar ativamente, ele descansa em cavernas e frestas do Recife, às vezes empilhado junto de outros indivíduos numa quietude que confunde qualquer um. À noite vira caçador ativo, capaz de enfiar o corpo flexível em espaços incrivelmente estreitos dentro do coral. É a primeira espécie documentada fazendo algo parecido com descanso em grupo. Olhos proporcionalmente grandes, adaptados à caça na escuridão do Recife noturno. Até 2,1 metros de comprimento. Tubarão cinzento de Recife. Esse tem um jeito muito particular de avisar quando não quer companhia. Antes de atacar, executa o que os pesquisadores chamam de dança de ameaça. Arqueia o corpo de forma exagerada, levanta o focinho, baixa as nadadeiras peitorais e começa a nadar com um movimento ondulante incomum. É um aviso claro. Se você ignorar, o ataque vem. É um dos comportamentos mais estudados em toda a família dos tubarões porque é raro comunicação de advertência tão padronizada que se torna previsível. Tubarão lixa, tubarão nodrica. Sabe aquela imagem de tubarão que todo mundo tem na cabeça? O tubarão lixa vai desconstruir tudo isso. Lento, bentônico e geralmente inofensivo. Durante o dia fica completamente imóvel no fundo, às vezes acumulado com outros, num descanso que desorienta qualquer um que conheça só os tubarões de filme. Tem 2 barbilhões carnosos sob o focinho que usa para detectar presas enterradas no sedimento e pode respirar sem se mover. Noturno, se alimenta de polvos, caranguejos e peixes de fundo. Chega a 4,3 metros e é popular em aquários por ser docílimo. Tubarão-baleia, o maior peixe do mundo, entre 12 e 18 metros, mais de 20 toneladas. E completamente inofensivo para humanos. O tubarão-baleia filtra plâncton, krill e peixinhos, passando milhares de litros de água pela boca enorme enquanto nada mansinho na superfície. O padrão de manchas brancas de cada indivíduo é único, como uma impressão digital, e pesquisadores usam fotos para identificá-los. Apesar do tamanho, está classificado como espécie em perigo pela IUCN, ameaçado por colisões com barcos e pesca irregular. Tubarão peregrino, o segundo maior peixe do mundo e uma das imagens mais dramáticas do oceano. Ele nada com a boca completamente aberta por horas, mostrando brânquias tão grandes que quase rodeiam toda a cabeça como fendas profundas. Chega entre 10 e 12 metros, também filtrador, mas opera em águas mais frias do Atlântico Norte. Durante anos acharam que hibernava no fundo no inverno, mas estudos mais recentes com telemetria satelital complicaram essa teoria. Os comportamentos migratórios dele são bem mais complexos do que se imaginava. Tubarão boca grande. Esse aqui é especial. O tubarão boca grande é tão raro que a própria existência dele foi uma surpresa científica. O primeiro espécime conhecido foi descoberto em 1976, quando ficou preso acidentalmente na âncora de um navio da Marinha Americana perto do Havaí. Antes disso, ninguém sabia que esse animal existia. Desde então, avistamentos confirmados não chegam a 150. Maioria, capturas acidentais ou vídeos de baixa qualidade. Chega a 5,5 metros, tem uma cabeça enorme e arredondada com boca terminal massiva. Acredita-se que o interior da boca tem tecido bioluminescente que pode atrair o plâncton do qual se alimenta, hipótese ainda em investigação. Toda noite sobe das profundezas para a superfície seguindo as migrações verticais do plâncton e volta antes do amanhecer. Tubarão carpete, wobbegong. Esse resolveu o problema de caçar da forma mais eficiente possível, desaparecer. O corpo completamente achatado, coberto de um padrão intrincado de marrons, cremes e brancos com franjas dérmicas nas bordas que imitam algas e esponjas do fundo, ele fica literalmente invisível contra o Recife. Pode estar a 30 centímetros de um mergulhador experiente sem ser detectado. Espera imóvel horas e então ataca com velocidade explosiva completamente inesperada para algo que parecia uma pedra decorativa. Não é grande, cerca de 1,8 metro nas espécies maiores, mas em eficiência como caçador. Categoria própria, tubarão epaulete. E aqui chegamos no que eu prometi lá no começo. O tubarão que anda. O tubarão epaulete usa as nadadeiras peitorais e pélvicas como membros rudimentares para se mover sobre o fundo do Recife e até sair brevemente da água para cruzar de uma poça de maré para outra durante a maré baixa. É pequeno, pouco mais de 1 metro, com um padrão de pontos escuros e uma mancha preta grande com borda branca atrás de cada nadadeira peitoral que imita um olho enorme para confundir predadores. Tem uma resistência fisiológica absurda, consegue sobreviver em condições de oxigênio extremamente baixas que matariam a maioria dos vertebrados. É uma das espécies mais estudadas por pesquisadores interessados na evolução da locomoção terrestre em vertebrados. Sim, para entender como os animais aprenderam a andar, estudam esse tubarão anjo do Pacífico. Parece uma raia, mas não é. O tubarão anjo do Pacífico tem as nadadeiras expandidas em silhueta de asa, mas ao contrário das raias, elas não estão fundidas à cabeça. Se enterra na areia
areia com só os olhos de fora, esperando emboscar peixes e crustáceos. Completamente achatado até 1,5 metro, com os olhos no topo da cabeça olhando direto para cima para detectar silhuetas contra a luz. Estratégia eficiente, mas que o torna vulnerável à pesca de arrasto, que devastou suas populações nas costas do Pacífico. Tubarão-bambu. Esse protagonizou manchetes científicas por um motivo inesperado: partenogênese. Fêmeas mantidas separadas de machos por anos produziram ovos férteis que eclodiram em filhotes completamente funcionais, documentado em aquários de vários países. Ou seja, sob certas condições, as fêmeas conseguem se reproduzir sem macho nenhum. Chega a 1,2 metro popular em aquários pelo tamanho e temperamento calmo. Os mecanismos exatos por trás da partenogênese ainda são objeto de pesquisa ativa. Tubarão-duende, um dos animais de aparência mais estranha dos oceanos, e a maioria das pessoas que o viu morto ou moribundo depois de uma captura acidental em águas profundas. Vive a mais de 200 metros de profundidade em escuridão quase total, cor rosa pálido, quase translúcida, pelos vasos sanguíneos visíveis sob a pele, focinho longo e plano como uma espátula, e mandíbulas que se projetam para fora da face em milissegundos para capturar presas, única entre os tubarões vivos. Chega a 3,8 metros e é o único membro vivo de sua família, uma linhagem evolutiva com mais de 125 milhões de anos nos oceanos. Cada novo espécime capturado traz informações que antes simplesmente não existiam. Tubarão-lanterna de barriga preta, 22 centímetros, é um dos menores tubarões do mundo e produz a própria luz. A barriga é coberta de fotóforos, órgãos especializados que geram uma bioluminescência azul esverdeada que o animal controla ativamente. Acredita-se que essa luz faz várias coisas ao mesmo tempo. Camufla a silhueta contra a luz vinda de cima, pode servir para comunicação com outros da espécie e possivelmente atrai presas pequenas. Vive na zona mesopelágica, entre 200 e 1000 metros de profundidade, onde a luz solar quase não chega. Vê-lo na escuridão do oceano profundo emitindo o próprio brilho frio é um dos espetáculos mais insólitos da vida marinha. Tubarão-charuto, 50 centímetros, mas deixou marcas em baleias, golfinhos, focas, cabos submarinos militares e pelo menos um nadador humano. O ataque, precisão cirúrgica. Ele se adere à presa com lábios grossos que funcionam como ventosa, gira sobre o próprio eixo e extrai um cilindro perfeito de carne com os dentes especializados, deixando uma ferida circular que parece feita com um perfurador. Por décadas, pesquisadores ficaram desconcertados com essas feridas misteriosas sem saber o que causava. Faz migrações verticais de centenas de metros toda noite, sobe das profundezas para se alimentar e volta antes do amanhecer, pequeno no tamanho. Absolutamente extraordinário no método. Tubarão da Groenlândia, o vertebrado de maior longevidade conhecida no planeta. Um espécime estudado em 2016, publicado na revista Science, foi datado por radiocarbono no cristalino do olho em aproximadamente 392 anos, com margem de erro de 120 anos. Isso significa que esse tubarão pode ter nascido antes de Galileu publicar suas primeiras observações astronômicas. Cresce cerca de 1 centímetro por ano. Nada com uma lentidão quase imperceptível em águas árticas. Na idade adulta fica praticamente cego, porque copépodos parasitas se fixam na córnea e comem o tecido ocular. Compensa pelo olfato e outros sentidos. A carne é tóxica no estado fresco, mas fermentada por meses vira o prato islandês tradicional conhecido como hakar, tubarão-martelo. A cabeça do tubarão-martelo parece um erro de design. Até você entender para que serve. Essa extensão plana e transversal, o cefalofólio, distribui as ampolas de Lorenzini, os eletroreceptores, por uma superfície muito maior do que a de qualquer outro tubarão. O resultado, consegue localizar uma raia enterrada sob centímetros de areia com precisão milimétrica. São 9 espécies de tubarão-martelo. O grande tubarão-martelo chega a 6 metros e está em perigo crítico de extinção. Uma das imagens mais impressionantes do oceano é o cardume migratório deles. Centenas de indivíduos formando uma espiral lenta em azul oceânico profundo. Silhuetas perfeitamente reconhecíveis de qualquer ângulo. Tubarão-serra. O focinho do tubarão-serra parece uma arma, porque basicamente essa extensão plana chamada rostro cerrado é bordeada de dentes laterais como espinhos, e o tubarão usa ela para golpear lateralmente cardumes de peixe em alta velocidade, atordoando ou matando várias presas com um único movimento antes de comê-las. Embaixo do focinho tem 2 barbilhões sensoriais que usa para detectar presas enterradas no sedimento. Chega a 1,37 metro e vive em fundos costeiros. Não confunda com o peixe-serra, que na verdade é uma raia e está em perigo crítico de extinção. São 2 animais completamente diferentes que chegaram evolutivamente à mesma solução. Tubarão-touro nodrica, cação-touro. E deixamos para
século penúltimo o início de vida mais violento documentado entre os vertebrados. Dentro do útero da mãe, os embriões se devoram entre si. Os primeiros a se desenvolver consomem os ovos não fertilizados disponíveis e depois atacam e devoram os irmãos menos desenvolvidos num processo chamado adelfagia ou canibalismo intrauterino. Só os mais fortes sobrevivem para nascer e quando nascem, já medem aproximadamente 1,05 metro. Crias que chegam ao mundo já formidáveis depois de uma gestação de cerca de 12 meses. A mãe pode chegar a 3,2 metros. Brutal como parece, esse sistema produz descendência robusta e pronta desde o primeiro segundo de vida independente. Tubarão adormecido do Pacífico compartilha com o tubarão da Groenlândia a estratégia da lentidão extrema, corpo massivo, movimentos quase imperceptíveis, metabolismo no mínimo, até 4,4 metros em águas profundas do Pacífico Norte, com parasitas que deterioram a visão com o tempo. Mas o que intriga os pesquisadores é o que aparece no estômago dele, focas inteiras. Como um tubarão tão lento caça uma foca? A hipótese mais aceita, ainda não confirmada definitivamente. Ele caça mamíferos enquanto dormem, se aproximando em silêncio absoluto na escuridão fria até ser tarde demais. É daí que vem o nome. É uma espécie importante na cultura dos povos indígenas do Alasca, que o conhecem e o conheceram por gerações, antes de a ciência ocidental sequer descrevê-lo formalmente. Cara, 25 tubarões e cada um mais absurdo que o anterior. Se você chegou até aqui, deixa o like, sério, a galera não tá deixando e isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreve também, porque vem muita coisa boa por aí.